Deus da CCB, meu diabo preferido. Hoje nesse vídeo eu quero falar sobre o Deus a qual a Igreja Congregação Cristã no Brasil serve e cultua. Então, para quem não sabe, eu sou ex-membro dessa instituição religiosa. Fiquei nela por mais de 20 anos. E, infelizmente, tive o desprazer de servir a esse Deus maléfico e pernicioso dessa igreja. Então, a CCB, ela suscitou um Deus que eu julgo como pior, muito pior que Satanás e toda aquela legião de demônios que, segundo a mitologia da Bíblia, foi jogado nas partes baixas dessa terra. O Deus da CCB. Quais são as características dele? Então, o Deus da CCB, ele é um Deus pobre e necessitado. Ele precisa de dinheiro para pagar as contas dessa igreja. O Deus da CCB, ele pede dinheiro para uma tal de obra da piedade, construção, viagem, compra de terrenos, reforma, pagar assessoria jurídica de advogados para processar todos aqueles que falam em desfavor a esse sistema religioso. O Deus da CCB, a sua palavra é limitada a uma prática que eu considero como espírita, que só existe nos centros de Umbanda e Candomblé. Qual que é? Incorporação de entidades. Então, Deus da CCB, segundo a crença dessa igreja e os ensinamentos, ele fala com seu povo após o irmão que está atrás de uma tribuna fazer a leitura de um versículo ou história bíblica famosa. Aí o espírito imundo do Deus da CCB incorpora naquele pregador e usa da boca dele para passar uma suposta mensagem profética que atenda à necessidade pessoal dos coleteiros inúteis e das pessoas que acreditam nesse sistema religioso, que estão dentro do templo físico lá, participando do culto. Então, o Deus da CCB, ele não tem voz igual o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, quando ele quis falar com o apóstolo Paulo a caminho de Damasco, a voz veio direto do céu. Não teve intermédio humano, nem bibliomancia, nem espiritismo, nem um púlpito pagão, nem uma liturgia de culto e nenhum horário marcado, um horário determinado. O Deus da Bíblia, quando quis falar com o apóstolo Paulo, a voz foi na hora. Paulo, Paulo, por que me persegues? Aí o apóstolo Paulo respondeu: quem é, Senhor? Aí a voz: eu sou a Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Olha, ali o Deus da Bíblia mostrou que ele tem voz e não precisa do homem para nada. É o homem que necessita dele, sempre. Então, já o Deus da CCB, ele é um Deus tão fracassado e tão limitado que ele precisa de um espaço físico, ou seja, uma sala de oração para poder habitar. É muita diferença, né? Então, o Deus da CCB, ele gosta de cultos litúrgicos e de práticas pagãs. A liturgia de culto da CCB, assim, dentro dos seus templos físicos,
nós encontramos todo tipo de paganismo. Obelisco de Baal, olho de luz, obelisco de Baal atrás do púlpito, o próximo do tanque de batismo, o olho que tudo vê no teto de algumas salas de oração, a cabeça da serpente desenhada no fundo de algumas igrejas, colunas da maçonaria, hinos maçônicos, ministério envolvido com a maçonaria, ocultismo, doutrinas maçônicas, duas doutrinas maçônicas que têm origem na maçonaria. O fundador dessa igreja, o Deus da CCB, o plano dele foi mandar a maçonaria financiar um italiano que era pentecostal, pastor pentecostal, membro e pedreiro da maçonaria, chamado Luigi Francesconi. Falando assim, a gente tem a impressão, eu tenho a impressão, não sei vocês, que o Deus da CCB é o mesmo da maçonaria, sei lá. Vai saber, né? Então o Deus da CCB ele não tem poder de curar nenhum membro dessa igreja e nem revestir o ministério dela de poderes divinos para que eles façam os mesmos sinais dos apóstolos dos apóstolos da Bíblia, os apóstolos de Cristo. É muita limitação, não é? Ele precisa de dinheiro, gente. O Deus da CCB, ele precisa de dinheiro. Desempregado, com um monte de filho inútil para sustentar. Aliás, que ele não sustenta ninguém. Então, sua única opção foi viver de coletas. O Deus da CCB, ele vive de coletas. É uma lista enorme. Acho que eu já falei, né? Dá para confiar num Deus desse? O Deus da CCB, ele está precisando mais das coisas do que eu. Eu não vejo vantagem nenhuma em servir a um Deus fracassado. Um Deus fracassado desse. Um Deus que não pode nada. Não tem coragem, não tem poder de dar vista aos cegos. Na CCB, o cristão que nasce, infelizmente, nasce cego, morre cego. Paralítico, morre paralítico. O povo ali, quando fica enfermo, vergonhosamente é obrigado a recorrer à medicina. Aqui é recomendado, mas recorre à medicina, porque ali eles não cura nada. Não cura nada. E as palavras que são pregadas nos cursos da CCB, supostamente proféticas, vindas da parte desse Deus limitado, espiritismo aí. Então, tudo mentirosas, não cumpre, tudo mentira, tudo mentira. O sistema religioso é voltado na mentira. A igreja se iniciou, desde que se iniciou no Brasil aqui, vem usando da mentira para poder chegar no centenário. Tá bom para vocês? Eu sei que eu estou irritando um monte de pessoas cristãos dessa igreja que acreditam que ali é o local adequado para servir. Não, vocês estão servindo a Baal, um Deus fraco. O Deus da CCB, ele fede a enxofre. Um Deus fedorento, cheira a enxofre. Ele tem cheiro de enxofre. É o Deus da CCB. E ainda faço um desafio aqui nesse meu vídeo. Uso a mesma lógica do Elias e os profetas de Baal. Lembra da história de Elias e os profetas de Baal? Não, Elias desafiou o Deus dos profetas de Baal em um holocausto, colocou um negócio ali, um animal, e pediu para que o Deus dos profetas de Baal consumisse com fogo, e o Deus dos profetas de Baal não respondeu. Aí Elias começou a escarnecer, falou assim: o Deus dos profetas de Baal acho que está dormindo ou cagando, não responde. Aí Elias clamou ao Deus do céu, e o Deus do céu respondeu na mesma hora. A mesma coisa eu faço aqui nesse vídeo. Eu desafio o Deus da CCB, eu desafio o Espírito Santo, Beelzebul do Deus CCB, esse Deus imundo. Se eu estiver falando aqui, se eu estiver